Regulamentação e inovação. Parecem palavras aí antônimas, mas que muito se complementam. Tem uma pesquisa interessante do Economist Intelligence Unit, que aponta que as alterações regulatórias são vistas como o maior motor de disrupção no mercado, principalmente no financeiro. Esse é o 6º episódio do Fintech Trends, o podcast produzido pela Plug, para contar um pouco sobre a inovação no sistema financeiro. Meu nome é Bruno Loyola, eu sou cofundador da Plug e estou aqui para apresentar, conversar com dois amigos e experts no mercado, Rodrigo Henriques, que é diretor de inovação da Fenasbac, e a Gihane Halab, também outra amiga, que ela é sócia, na verdade, da Halab Advogados. Pessoal, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Gostaria de primeiro começar vocês comentando um pouquinho como vocês chegaram aqui, um pouquinho da história de vocês, falar um pouquinho da Halab, falar um pouquinho da Fenasbac com a gente. Gihane, você pode começar, por gentileza? Bruno, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo também. Bom, eu sou sócia fundadora do Halab Advogados, é um escritório de advocacia de 11 anos de vida. Eu fundei o escritório com a intenção de ser um escritório de advocacia que atendesse, desse suporte, assistisse ao ecossistema de inovação e novas tecnologias. Então, a gente atende ali diversos tipos de empresas que circundam esse ecossistema. Então, desde de startup, passando por empresas já consolidadas de mercado, fundos de investimento que investem em empresas de inovação. E eu venho do mercado de tecnologia. Então, eu fui do Mercado Livre na época durante, um pouco pós o IPO da empresa. Então, naquele momento, isso eu estou falando de 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar um movimento garagem, não só do Mercado Livre naquela época, mas da própria regulamentação bancária e de pagamento. Então, isso aí foi antes da regulamentação do Marco Regulatório de Pagamento de 2013 e venho acompanhando e trabalhando ativamente nesse mercado até hoje e eu sou uma apaixonada. Boa, muito bem. E é isso. Obrigada. Legal, Gihane, obrigado. Ela falou 15 anos, acho que ela começou a trabalhar com 12, sabe? Muito provavelmente. Provavelmente. Rodrigo. Foi trabalho infantil e legal. Rodrigo, bem-vindo. Por Obrigado, favor, conta Bruno. um pouquinho como você chegou na Fenasbac, um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. A barba é branca, né? Então tem um pouquinho mais de 15 anos. O começo da minha história, na verdade. Meu pai foi funcionário da Embratel, uma empresa brasileira de telecomunicações, isso já existiu de verdade. E ali na década de 80, a Embratel estava preparando o que seria a internet brasileira. Chamava Projeto Ciranda. Era uma rede de computadores, né, nacionais conectado com a rede de computadores internacionais. É a proto-internet brasileira. Eu tinha 9 para 10 anos, meu pai comprou um computador, um PC, um CP500 da Prologica. Maravilhoso, assim, quantas cores? Fósforo verde a tela. Era a coisa mais maravilhosa que tinha. E com modem, então a gente... essa sensação de acessar a tecnologia muito, muito, muito jovem. Que agora é uma história normal, mas na minha época era muito fora da curva. Então a gente teve essa sensação de e-mail, de troca de mensagem, de programação muito jovem. E aí a tecnologia sempre me apaixonou. Então eu sempre vi as coisas com esse prisma, né? Aonde a tecnologia altera esse processo, aonde a tecnologia altera as relações. Eu passei um tempo na área de consultoria empresarial e fui fazer como parceiro uma consultoria para uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito pela Fenasbac. E a Fenasbac é a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central, que tem um braço de consultoria chamado Instituto Fenasbac. E eu fui chamado como parceiro. E aí, melhor do que café, né? Abraçou a causa. Abracei a causa, assim. Comecei a entender de sistema financeiro, que é das coisas mais complexas que existem. Ainda bem que tem regulação. Ainda bem que tem alguém tentando desenhar as regras do jogo e discutindo quais são as regras do jogo. E a gente estava exatamente no momento que o Banco Central queria criar o Laboratório de Inovação Financeira no Brasil. Isso foi quando, Rodrigo? Isso é virada de 2017 para 2018. O Banco Central tinha feito uma visita no FCA, em inglês, visto uma iniciativa chamada Fintech Accelerator,
gostou da ideia de você ter um espaço de aceleração, um Innovation Hub, onde o regulador interage diretamente com o mercado que está fazendo inovação. Voltou para o Brasil, não se transpõe jurisdição, né? Você não tem um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí a gente começou um desenho junto com o Banco Central, que a gente é super grato de ter sido chamado desde o começo pelo Banco Central. E a gente fez o desenho do primeiro laboratório, o Lift Lab, que era o primeiro laboratório de inovação, que é, não adiantando a conversa, mas que é uma dessas cartas que o regulador usa, né? Ele pode usar um Innovation Hub, um sandbox regulatório. A gente fez, né, mais próximo de um Innovation Hub, até preparando um sandbox regulatório no Brasil. A história começa aí. Boa, boa. E o Lift Lab faz parte da história da Plug, como você bem sabe. A gente, além de agradecer muito, foi muito bom para acelerar. A gente estava engatinhando ainda, a gente foi aprovado no Lift Lab, que deu a oportunidade da gente trabalhar junto com vocês, junto com o Banco Central, para conseguir modular o que é o Open Finance, o que está sendo, na verdade, o Open Finance nesse momento, né? Essa semana também a Plug foi anunciado no Lift Learning. No Lift Learning, que nos enche de orgulho também, que é um projeto muito bacana também com relação a dados, consentimento, que a Girani conhece muito bem também. É bem legal a ideia. E no ano que vem a gente vai ser aprovado no Lift Challenge. Eu falei pra você, eu vou pedir música no Fantástico. Maravilhoso. Cuidado, porque a Girani tem histórico de Lift Learning também, né? Aqui acho que a gente tá super conectado já. A Girani também tem um histórico super bacana no Lift Learning com a gente. Boa. Pessoal, se a gente pensar normalmente a gente pensa no regulador como uma trava para a inovação, né? Nunca regulação e inovação conseguiram caminhar muito bem junto, pelo menos historicamente, né? E hoje a gente está vendo ao contrário, né? É o regulador que realmente está fomentando a inovação através de regulação, através de testes, através dos programas do Lift. Como vocês veem essa evolução, né? E pensando no Brasil mesmo, comparando com lá fora, a gente está alguns anos à frente de muitos países aí, justamente por ter esse regulador mais inovador, né? Querem comentar um pouquinho sobre essa evolução do regulador apoiando a inovação? Pode ser você, Gine. Claro. Eu tenho muito orgulho de trabalhar tão próxima de um órgão que ele tem essa visão de colaborar e incentivar a inovação no país. Então, acho que isso é uma coisa que a gente... eu que estou nesse mercado, trabalhando com a parte de fintech, antes da gente ter esse nome fintech utilizado da forma que é utilizado hoje aqui no Brasil, você vê muita evolução. Então, assim, quando a gente falava de antecipação de recebível, por exemplo, há 15 anos atrás. Então, a gente tinha discussões ainda se, nossa, será que isso pode ser caracterizado como empréstimo? Isso pode ser caracterizado como atividade privativa de instituição financeira? Será que isso é uma atividade de factoring e tal? Então, na verdade, existia um limbo regulatório e também uma falta de compreensão dos players de mercado sobre o funcionamento disso. Então, o que a gente foi vendo no decorrer, e aí a gente viu isso em 2001, depois a gente viu isso em 2013, e daí a gente foi acompanhando 2015, 2018, 2020, 2021. A gente teve agora um ano também de 2022 super intenso do Banco Central, não só regulando algumas atividades que já vinham sendo praticadas, e daí tirando um pouco as empresas de uma zona cinzenta, o que é muito útil e confortável para a empresa que quer prestar o serviço dentro de um ambiente mais seguro, em que envolve menos risco. Você também tem, por outro lado, a criação de figuras que ainda nem foram desenvolvidas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso de regulação do Banco Central, a gente tem o caso, por exemplo, do ITP. Então, o ITP, ele veio antes de ter o ITP. Então na verdade, assim, ainda muito... Nossa, isso a gente está regulando agora o ITP. O que é o ITP? Como que eu posso ser um ITP? Então, isso é uma coisa que é super positiva e interessante, porque é o órgão regulador fomentando disrupção, fomentando inovação, novas tecnologias de desenvolvimento. E isso também acaba criando mais oportunidade para as empresas
de desenvolverem novos produtos e saírem na frente em concorrência, né? Então, principalmente quando a gente está falando de um mercado em que você concorre com incumbentes, com empresas com um poder super grande de influência econômica e tal, você ter possibilidade de você criar novos produtos e então você sair na frente dentro de inovação e amparado pelo órgão regulador, fantástico. É fantástico. Você cria um novo ambiente, sem dúvida nenhuma, né? Perfeito, perfeito. E aí, Giane, eu pelo menos queria que você falasse também do livro que você colaborou, porque para mim ler esse livro foi um marco também, que tinha muita coisa falando sobre a história de toda, não só regulamentar, mas toda da evolução do sistema financeiro nacional, até temas super atuais, DeFi, que eu quero comentar um pouquinho com vocês aqui. Pode falar um pouquinho do seu livro rapidinho? Claro, pode fazer aquele jabazinho que é muito bom. Legal, fico feliz. Bom, é o livro Brasil Fintech. Então, ele é um livro escrito por 31 profissionais do setor, não é um livro jurídico. Eu fui uma das coordenadoras do livro. Eu escrevo um artigo, que ele é um artigo um pouco mais legal, porque ele conta a história da evolução da regulação de pagamento no Brasil. Mas ele é um livro multidisciplinar. Então, a gente tem ali contando sobre DeFi, a gente conta sobre a história do mercado de crédito, sobre a história do mercado de cartões. Daí, a gente tem falando sobre o que o mercado de cartões está pensando, o que ele está olhando para frente. Daí a gente tem falando sobre identidade digital. Uma das coordenadoras do livro, que é a Bianca, ela escreve sobre esse artigo, ela é especialista em identidade digital e ela fala bastante, defende bastante como isso sendo uma grande base para o desenvolvimento de inovação em serviços financeiros. Então, enfim, ele é um livro que ele traz um panorama do que está acontecendo no Brasil, por que está acontecendo. Exato. E o potencial de se construir. E a gente fala muito no livro, e eu falo isso bastante, que é o Brasil como uma grande nação fintech. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que olha-se bastante para a África, fala-se muito em Inglaterra, fala-se muito em Singapura, mas a gente tem o Brasil com esse arcabouço regulatório, a visão do regulador. A gente tem um mercado gigantesco, não só em número de pessoas, mas no número de adesão da população à tecnologia, essa carência por atendimento financeiro. Então, enfim, a gente tem muita coisa que corrobora para que o Brasil seja uma grande nação fintech, e é isso que a gente tentou trazer nesse nosso livro. Para mim, é leitura obrigatória para qualquer pessoa. Eu devorei o livro, de verdade. Muito legal mesmo, muito bem escrito. Também por 31 mulheres que atuam no setor, então muito bacana mesmo. Rodrigo, a evolução da regulamentação aí, eu acho que teve uma grande, eu sinto pelo menos que teve uma grande mudança desde mais ou menos essa época, 2017, 2018 aí, que parece que veio um turbilhão de mudança, de inovação realmente, né? Como você vê tudo isso aí, como você sentiu essa inovação? Eu acho que tem marcos, acho que a Giane está certíssima, assim, né, de apontar essa virada, pelo menos no Brasil aí, de 12, 13, isso é um grande marco, mas acho que tem um passinho para trás que a gente tem que dar, que é 2008. Né? 2002 tem duas coisas coincidentes, né? A grande crise mundial e o paper do Bitcoin. Né? Quando você olha, você fala assim, foi coincidência? Tem certeza? Você tem uma ideia? O papel do regulador é de alguma forma paradoxal. Né? Ele tem que garantir a evolução da sociedade, ele tem que garantir que o mercado desenvolva para o bem de todos, então, e a sociedade está mudando, então, né, ele vai ter que criar regras para essa sociedade nova, ao mesmo tempo que isso não seja prejudicial, o novo não seja prejudicial. Como é que você testa o novo? Né? Como é que você garante que o novo não vai ser prejudicial? Então, em 2018, a gente tem, né, uma crise financeira que se transforma numa crise econômica mundial, e aí o regulador entende que tem que mudar o papel. Ele tem que acompanhar de perto, ele tem que acompanhar antes, ele tem que estar na discussão do que vai ser construído. Na vanguarda do que está sendo pensado. Para garantir que, se for bom para a sociedade, continua. Se não for bom para a sociedade, nem mexe por aí. E algumas pessoas, quando você fala essa frase, assim, fala, mas o regulador pode barrar a inovação? Falou,
Se ele está barrando a inovação correta, é bom para todo mundo. Porque você imagina você ir para um caminho, investir, você como iniciativa privada, como empreendedor, como fintech, você investir 2, 3, 4 anos por um caminho que você descobre que eventualmente, né, ou não tem a regulação necessária para você operar, ou você tem dúvida, ou você pode gerar um risco sistêmico. Você não perdeu só dinheiro, você perdeu tempo, oportunidade de vida. Então, quando o regulador entra na conversa cedo, ele realmente acelera a inovação. Acho que o problema do regulador é ele entrar tarde na conversa de inovação. Se ele entrar tarde, ele assusta. Se ele assusta, ele não tem dúvida do que ele vai fazer. Né? Ele fala, melhor não, eu não sei o que está acontecendo. E acho que acontece isso. Então, a gente tem, né, um pulo em 2008, um segundo, e aí no Brasil, claramente, ali em 2003, pelo menos na área financeira, quando você começa a falar de instituição de pagamento, que parece algo que não vai pegar, né? Assim, tem muita gente que fala, isso aí não faz sentido. Né? É um banco sem ser um banco, tempo digital, como é que eu carrego o dinheiro? Vou usar para quê? Né? Em compra, né? em varejo online. Mas não, né? Aquilo já era um desenho de futuro do sistema financeiro do futuro, que, por exemplo, não é diferente de Pix, pagamento instantâneo, o desenho original, né? Quando você olha o desenho como sociedade, o desenho como sistema financeiro para uma sociedade digital, claramente começa ali, e esse é o papel do regulador. E como é rápido, né? E como é rápido, e como é assustadoramente rápido. E como a sociedade incorpora isso, quando é bom para ela, como ela incorpora isso. E a gente está falando, inclusive, de criptomoeda, né? Que é um conceito muito estranho para um regulador. Para o regulador e para a sociedade como um todo, dizendo, é uma moeda que não é emitida pelo país, mas se faz sentido para um grupo de pessoas, eles adotam e passa a ser um comportamento social. E eu acho que é isso, acho que esse é o papel do regulador. E aí eu vou roubar uma frase do Roberto Campos que precisa ser falada. Acho que, e ele fala isso, ele não regula para o presente, ele regula para o futuro. Perfeito. Então essa posição de dizer 2030 como é, né? Não é como será, porque né? A gente está desenhando 2030 agora, a gente está desenhando 2040 agora. As discussões de moeda digital do Brasil são super interessantes, porque alguns países estão discutindo moeda digital para fazer pagamento instantâneo, a gente já fez. Alguns países estão desenhando moeda digital para fazer compensação interbancária, né? 24/7, real time, a gente já fez. Então, a nossa moeda digital, por exemplo, é isso, é dizer, olha, essa será um uso de moeda digital de futuro já. Então, acho que essa é a posição e a gente é super honrado de poder fazer parte disso, né? Nos laboratórios de inovação. Então, discutir com gente como a Plug, e a gente já teve 70 projetos que passaram pelo Lift Lab, discutir com a Girane, né, a parte de encaixes regulatórios, né, trazendo alunos de faculdade num Lift Learning para ajudar a fintech a descobrir o melhor modelo regulatório para que ela possa destravar esse processo e aí discutir tecnologia com profundidade, discutir modelo de negócio com profundidade. E quando essas discussões funcionam, você vê 6 meses depois essa fintech estourando no mercado. Você vê 1 ano depois essa fintech tendo parceiros de altíssimo nível e você sabe que ajudou um pouco. Né? Lógico, muito bacana. Eu queria falar, aproveitando o gancho, Rodrigo, queria falar desse tripé regulatório, de três iniciativas que eu acho que realmente estão mudando e vão mudar todo o sistema como um todo. O primeiro é o Pix, o segundo o Open Finance e o terceiro a gente queria falar um pouquinho sobre a moeda digital que você já começou a falar. Tá? Ótimo. No Pix, enfim, é óbvio a adoção, foi uma das maiores adoções e a pessoa vê com muita clareza, qualquer brasileiro hoje, eu acho que vê com uma forma muito fácil e clara como utilizar o Pix. O Brinca é uma inovação incremental, né? Você podia fazer o que o Pix faz hoje, usando um DOC, um TED, mas tem uma maneira muito mais eficiente, mais barata, mais rápida para fazer. Então, o Pix, ele revolucionou essa parte de pagamento instantâneo, que lá fora tem muita gente começando a discutir e tal, né? O Open Finance, que eu acho, obviamente, eu sou suspeito para falar aqui por causa da Plug, mas é realmente uma das maiores revoluções que vão ter no mercado, mas diferente do Pix, o Open Finance é uma mudança estrutural do sistema, né? Não é que todo mundo fala, nossa, mas o Open Finance não teve a adoção que o Pix teve. Lógico, ainda não. É uma mudança estrutural que vai permitir que novos casos de uso sejam criados, que novas funcionalidades. Ainda a gente está engatinhando, porque são poucos casos de uso, né? As pessoas
os grandes bancos pedindo para compartilhar dado à toa, não, mas pedindo para compartilhar, mas não dando nada em troca ainda, né? E a gente... eu acho que aos poucos as pessoas vão ter um pouco mais de entendimento que os seus dados têm o valor, né? E o terceiro, a moeda digital, que vai entrar em breve, provavelmente vai entrar em breve. Tem exemplos na China que já estão acontecendo, que eu acho bacana. Vamos começar com a moeda digital. Vamos falando do CBDC. Rodrigo, como você está vendo essa definição, essa estrutura? O Lift Challenge fala bastante disso. Queria saber um pouquinho da sua opinião com relação ao real digital e quando que eu vou começar a fazer pagamento com real digital. Primeiro, eu fico super feliz da gente ter 3 horas para discutir o assunto. Porque a sua pergunta é simples. É fácil, né? É direta. Direta, né? Eu e Girane também, a gente Você tem 40 segundos. A gente tem até domingo à noite para resolver essa conversa. Tá tudo bem. Eu vou responder sobre o CBDC, mas acho que primeiro deixa eu tentar juntar. É uma coisa só, e agora a gente pode falar. Por incrível que pareça, Pix, Open Finance, Open Banking, CBDC é uma coisa só. É a digitalização do sistema financeiro numa sociedade digital. Então, o regulador não inventou a sociedade digital, né? Ele só assumiu como verdade, né? E ainda bem que ele fez isso, né? Ele assumiu como verdade. A gente já vive numa sociedade digital. E aí a gente tem que... numa sociedade digital, a gente pode resolver 2 questões que são difíceis numa sociedade 100% no mundo físico. A gente tem que resolver uma questão de assimetria de informação e uma questão de assimetria de conveniência, que a gente fala pouco da segunda. O Pix, ele parece resolver a assimetria de conveniência, né? Perfeito. O quão fácil é o transacionar entre pessoas? Não é conveniente, né? Não é conveniente fazer pagamento. Cheque não é conveniente para cheque administrativo, alguém lembra disso? Né? Então, o boleto não é conveniente o suficiente. A TED não é conveniente o suficiente, né? Nem o dinheiro não é conveniente o suficiente há muito tempo. O dinheiro físico, o papel. Né? Ele tem seu caso de uso, que a gente pode explicar hoje qual é o real caso de uso do dinheiro papel hoje, mas eles não são convenientes o suficiente. Então, você vai resolver conveniência no Pix. O Pix é uma forma de transacionar, pagar, receber tão conveniente que você faz inclusão financeira né, de uma forma assustadora no Brasil. Quer dizer, vale lembrar, 40 milhões de pessoas fizeram a primeira transação eletrônica de dinheiro com Pix. Esse número é impressionante. É impressionante. Então, Assim. Aí você vê a bancarização mesmo acontecendo. Porque eu resolvi conveniência. Né? Porque era difícil, assim. Nada contra sistemas de pagamentos fechados, né? Nada contra as bandeiras, né, de cartão de crédito, débito, mas elas não são convenientes o suficiente. Aí você resolveu uma questão de conveniência. Quando você vai evoluindo, né, pro Open Finance, você vai tentar resolver... através de você tirar a simetria de informação, gerar mais conveniência e produtos melhores. E eu acho que o CBDC, ou o real digital, né? Porque no nosso caso a moeda digital vai chamar real e ela já é digital. O real digital entra nesse composto de tentar resolver as 2 coisas. O quão fácil é de usar, para mim, usando todos os dados que eu posso ter já a princípio resolvidos com a interoperabilidade de um Open Finance e de Open Banking. Mas qual é a grande questão num real digital? As trocas de pagamento estão resolvidas com o Pix, a gente não precisa de um real digital para fazer o Pix. Mas a parte da inteligência dos pagamentos, com uma moeda digital, ela é facilitada. Então, quando eu preciso de um ativo um pouco mais caro, um ativo um pouco mais valoroso, né? Ter certeza de que eu só entrego o ativo, né? O meu carro, o meu imóvel, o meu... qualquer um desses ativos, o meu título, o meu recebível. Se você me entregar o dinheiro, ou quando você me entregar o dinheiro, e você do outro lado está pensando a mesma coisa, eu só entrego o dinheiro quando eu receber o ativo, a moeda digital serve para esse pagamento inteligente. Ela é feita para isso. Programável aí. Ela é programável, né? Ela começa viabilizando os smart contracts. Né? Isso. Tokenização de empréstimo, tudo isso, né? Isso. Fantástico. E aí eu consigo pegar um empréstimo, gerar um token, o token passa a ser um ativo,
Maravilhoso. digital, né? E aí eu consigo fazer coisa que as criptomoedas, né, estavam ocupando o espaço. Então, essa é uma grande facilidade da criptomoeda, a gente tem que assumir isso, né? As criptomoedas são perfeitas para transações transfronteiriças, eu mandar dinheiro entre um país e outro. Tem uma questão de legalidade que a gente pode começar, mas de conveniência elas são perfeitas, e elas são perfeitas para eu colocar num contrato inteligente. E acho que o CBDC vai de encontro a isso. A gente cria uma moeda digital nacional, todo país deve criar de uma forma ou outra a sua moeda digital, que vai resolver essa questão. Então, todos os contratos inteligentes, de uma forma ou de outra, eu estou usando uma moeda digital. A brasileira, ou atrelada à moeda brasileira, ou americana, ou atrelada à moeda americana. Porque, não me alongando demais, não me alongando demais, as instituições financeiras vão emitir as suas próprias stablecoins. Esse é um desenho do Banco Central brasileiro, diferente, a declaração é diferente da maioria dos bancos centrais. O Banco Central brasileiro tem dito isso. Eu vou emitir a minha stablecoin, que por sinal é uma moeda emitida pelo Banco Central, é o real digital, eu vou entregar para uma instituição financeira, distribuída pelos bancos, custodiada pelos bancos, e a partir daí fica a conveniência de criar o produto ou do cliente de usar. Você vai usar a moeda real brasileira emitida pelo Banco Central, ou você vai pegar a moeda desse banco que está atrelada 1 a 1, então ela mantém valor, ela é super estável. Essa é uma possibilidade. Ou o próprio banco tokeniza o depósito. E aí aquela discussão de se eu tokenizo o depósito, eu continuo tendo um sistema fracionário de reserva. O banco comercial faz empréstimo e multiplica dinheiro, e faz mais dinheiro para a sociedade. Então, acho que o caminho é esse. Quando você vai usar? Anota a data aí, se tudo der certo, logo no comecinho de 2024 a gente está usando as moedas digitais. Estou esperando. E isso está sendo feito antes do mercado desenvolver. Então, antes do mercado mais desenvolver. Mais um exemplo, né? Isso. E aí, dentro do Lift Challenge, que é o laboratório que a gente coordena junto com o Banco Central, 9 casos de uso sendo operados agora. Quer dizer, 9 jeitos diferentes de usar a moeda, finalidades diferentes. A gente vira o ano, a gente vai para teste de campo. Então, a gente começa, né, a operar em pequena escala no começo do ano que vem. E aí, até o final de 2023, a gente deve estar com alguns casos de usos resolvidos. E aí, 2024, eventualmente, para um empréstimo agrícola. Né? Eventualmente para uma compra de um carro, eventualmente para uma compra num comércio eletrônico, onde o armário inteligente só abre depois que tiver o pagamento, né, e o bem está lá. Então a gente está explorando projetos muitas bacanas. Possibilidades com os projetos muito legais. Eu li sobre todos os projetos, muito legal, assim. Se a gente conseguir, vai comprovar algumas hipóteses ali muito interessantes. Girani, estão pensando no real digital, pensando em smart contracts, que você comentou agora. Você não deve ter ouvido, nem você, Rodrigo, essa pergunta ainda. É o fim do cartório? Para que vai servir o cartório nesse de smart contracts? Eu não acredito no fim do cartório, tá? Tá bom. Eu acredito numa modernização do cartório e em o cartório corroborando para que tudo isso aconteça. Então, são as digitalizações dos cartórios, os cartórios implementando protocolos como blockchain, enfim, para conseguir viabilizar tudo isso. Então, muito provavelmente, os cartórios vão se tornar ali o ente registrador, do mesmo jeito que acontece hoje, por exemplo, com carteiras de recebíveis. Então, enfim, eles já são isso, mas eu acho que eles vão ter esse papel dentro do mundo digital. Então, na verdade, eu acho que é muito mais uma mudança de perspectiva e de... Adaptar esse... É uma adaptação. Agora, no formato que eles estão, e se eles continuarem fechados assim, aí sim, eu acho que pode ser o fim dos cartórios. Mas a gente já vê movimentação, principalmente em cidades menores, de cartórios. Eu estava conversando, estou participando de alguns projetos que envolvem agro, e é impressionante como você vê assim, já cartórios tendo
formas de visualizar escrituras, por exemplo, que você fala assim, nossa, pensei que eu estivesse na China. Então, é incrível de você ver. Agora, é claro, né? Então, acho que isso está começando em lugares menores e principalmente quando você tem cartórios sendo comandados por pessoas mais jovens também, mais abertas à inovação. Então, isso é um processo que hoje ele ainda é opcional, mas ele vai virar obrigatório pela própria sobrevivência do cartório, mas não acredito no fim. Perfeito. Hoje, Rani, você trabalhou bastante trabalha ainda bastante com várias startups, né? E obviamente tem um desafio muito grande, vocês dois, na verdade, mas tem um desafio regulatório muito grande para essas novas startups, uma nova tecnologia aí que talvez estejam no começo de discussões no Lift Lab, né? Pensando do lado advogada mesmo, para você ajudar essas startups aí, como que você ajuda essas pessoas a encaixarem no regulatório, já que não tem tudo muito específico, sabe? Não tem muito claro qual que é eu imagino que chegam projetos para vocês e falam, nossa, como que eu vou fazer isso aqui? E você dá um jeito ali de estruturar isso aí, na parte regulatória, na parte legal e tudo mais. É onde a magia acontece, Exato. né? Eu falo muito uma coisa, inovação é legal by design. Então, assim, hoje é muito difícil para uma startup ou para uma empresa que quer desenvolver alguma coisa inovadora, ela não colocar o jurídico na mesa. Isso, eu acho que esse é o primeiro erro. Eu acho que o jurídico ele tem que estar na mesa desde sempre. Principalmente se você ainda não tem uma regulação clara sobre aquilo que se pretende fazer. Uhum. Então, para conseguir desenhar e pensar, o advogado ele é muito útil em momentos de inovação, principalmente onde a regulação tem brechas ou ela não é 100% clara. Então, na verdade, o papel do advogado nesse momento é ajudar a viabilizar, diminuindo o risco, o risco daquilo que você está desenvolvendo não conseguir seguir um caminho de médio e longo prazo. A gente ajuda bastante nisso, é uma coisa... eu tinha um cliente muito antigo e no começo do escritório ele falava muito para mim, ele é gringo, ele falava... você é uma engenheira do direito. E é isso que a gente se sente, esse é o papel do advogado de inovação, quando você trabalha com uma startup. Então, e é por isso que também, quando eu falo muito sobre quem quer desenvolver carreira jurídica dentro desse segmento, é você se abrir para o mercado. Hoje não tem mais como você ser advogado de inovação, de startup, se você não conhece o mercado. Esse negócio de você só conhecer, eu só conheço a lei, a regulamentação, falo difícil. Cara, esquece. Você não consegue. Fala, não adianta nada você ser o melhor advogado do mundo se você não for... Você tem que ser o melhor advogado para aquele ecossistema, para aquilo que você... Tem que entender de inovação, tecnologia, você tem que entender. Não faz então, sentido. acho que é muito esse o papel do advogado. Da gente sentar, da gente construir em conjunto, construir ao lado... de quem está tocando projetos de inovação. Perfeito. E você também traz muita empresa que está de fora do Brasil tentando desvendar o que é o Brasil, né? Com certeza. Imagino que deve ter muita... Eu trabalhava numa empresa na Movem lá fora, para explicar para eles o sistema tributário brasileiro. Cara, nem eu consigo entender. Imagina para explicar com os gringos. Acho que a Girani deve gastar um bom tempo tentando explicar essas coisas. Da questão tributária, eu tenho uma passagem muito interessante com um cliente gringo falou, bom, faz o seguinte, quanto que custa para você traduzir para mim a legislação tributária? É um pouquinho não caro. Não é uma questão de quanto custa. Assim, você tem noção do que é a legislação tributária? Não é quanto custa para traduzir, imagina. Então, não existe. Então, não tem valor. Não tem. Ô, Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouquinho do Next, do programa de inovação, de aceleração da Fenasbac, que vocês estão... É o primeiro batch agora, né? É o primeiro batch. Deixa eu só me meter na pergunta anterior bem rápido, assim. É mais uma provocação, e eu concordo com a Girani. Você fala assim, cartório vai acabar? A minha brincadeira é fax acabou? Aí você vai falar, claro que acabou, não tem fax. A funcionalidade do fax está aqui até agora. Então, assim, como a gente conhece, é claro que vai acabar.
Banco vai acabar como a gente conhece. Banco não vai acabar. Então, você ter uma terceira parte que você confia, não vai acabar. Essa terceira parte não é uma instituição, não é um humano, é um protocolo. Tá ótimo. Mas, né, agora eu vou ter que acreditar no protocolo? Eu entendo o protocolo ou não? Quem é que vai acreditar para mim no protocolo? Então, o que a gente vai discutir é uma redistribuição, né, do que a gente acredita, aonde a gente acredita. Agora, a digitalização eu acho que a gente vai reduzir o número de intermediários. Desintermediação, isso vai acontecer bastante. E algumas coisas vão desaparecer da nossa frente. Você nem vai entender que elas estão lá. Né, só para trazer. E aí, se você vai ver cartório ou não vai ver cartório, se vai tomar um outro nome ou não, é uma outra conversa. E essa discussão do que vai estar por vir é a discussão que a gente tem nos Lift Labs e a discussão que a gente está tendo no Next. O Next, acho que é uma coragem da Federação dos Servidores do Banco Central e entender desde o começo, primeiro, o quão importante eram os laboratórios que a gente estava ajudando a criar e ajudando a coordenar com o próprio regulador, e ao mesmo tempo que tinha um vácuo, que no Innovation Hub, num Lift, a gente está tratando de ideias, provas de conceito, protótipos funcionais. E esse é o papel do regulador. Quando ele vira produto, a segunda carta do regulador é jogar num sandbox regulatório. Porque se é produto, eu como regulador, eu não posso te ajudar a desenvolver e a inovar. É um produto, eu tenho que regular. É um produto que cai na zona cinza regulatória, ótimo, eu criei um jeito de trazer para... Eu criei um sandbox regulatório. Mas um sandbox regulatório é de alta complexidade. Né? Eu entender o que é zona cinza regulatório, o que não é zona cinza regulatório. Eu flexibilizar ou precarizar, que é um termo feio, mas verdadeiro, a lei para você operar em que escala, como, quem entra, quanto tempo roda, 2 anos, 3 anos. E aí continua um vácuo. E aí a FENASBAC, na posição dela, que não é ser o regulador, a gente agora tem uma aceleração onde as fintechs já têm produto. Então, a gente está trazendo para próximo da federação, para próximo do mercado, para próximo de parceiros... Mais do que a regulação, é mercado, produto, é go-to-market. Isso. E aí, você já tem um produto no mercado, você está resolvendo a parte final, você está querendo ou finalizar o market fit, né? Ou só validar o market final ou escalar, mas ainda tem questões de acerto de tecnologia, acerto de posição de mercado, umas dúvidas regulatórias finais, e a gente está, no fundo, ordenando, concatenando parceiros. Muito boa. A Gerrane foi convidada hoje oficialmente para fazer parte da mentoria. Aceito. Tá gravado, então. Pronto. Eu ajoelho, né, pego a bota agora. E a gente está super feliz com isso. E a gente tem, né, nessa primeira edição, parceiros como o Mercado Bitcoin, parceiros como a Sinqia, parceiros como a Finances Tech. E a gente tem aumentado esse grupo de parceiros e mantenedores para ocupar esse espaço. Então, eu brinco, você sabe, né, você acompanhou, você fez parte dos Lift Labs, eu brinco muito assim. A gente tem um slide na nossa apresentação que eu brinco e falo, esse slide aqui demorou 5 anos para fazer. Né? O slide onde a gente desenha, né, todas as maturidades de projetos, né, de fintechs no Brasil, aonde o regulador entra, onde o regulador não entra e o que a gente consegue fazer, é essa sensação. Então a gente está entregando, são 5 anos, né, de pesquisa, entrega, conversa, parceria, e essa é a nossa aceleração. Estamos no primeiro batch, quarta, dia 17, a gente, né, fazendo essa última versão. 12 projetos se apresentam. A gente estava falando que a gente, né, 6 é um número que a gente gostaria, mas tem tanto projeto bom que talvez saia mais do que 6. Está aqui. É muito difícil fazer processo. Altas expectativas. Altas expectativas. E é muito expectativas difícil, foram criadas. sabe, né? Você sabe disso, ela participou de projetos livres, você participou, você está indo para outro. A gente vê tanta coisa boa que a gente queria abraçar o mundo, só que a gente não tem capacidade operacional para abraçar o mundo. Rodrigo, você falou 5 anos. Pra gente, eu sabia que ia passar rápido esse tempo. Você falou 5 anos. Pergunta para os dois. Como vai ser o sistema financeiro em 5 anos, assim? De forma breve também, que a gente poderia ficar até domingo também falando aqui. Mas como que vai ser como vocês veem o sistema financeiro com todas essas mudanças em 5 anos? A Gerrane deve saber.
Bola de cristal. Bom, eu acho que quando o Rodrigo fala que em 2024 a gente vai ter o real digital, então você calcule 5 anos, né? Então eu acho que assim, são 5 anos que muitas coisas vão acontecer, Difícil né? falar, né? É muito difícil. Mas, e até uma coisa, fazendo um parêntese mais relacionado, quando eu estive na China há uns 2 anos e meio atrás, era muito naquela... Nossa, vocês não vão acreditar, na China, até quem está pedindo esmola tem um QR Code e tal para... Já tá aqui. Olha Já tá aí. isso. Tá aqui. E não só que existe e ninguém nunca viu, existe, todo mundo usa. Nós temos aí 40 milhões, então assim, é uma loucura. Isso a gente vai caminhar muito. Os próximos 2 anos já é difícil de prever. 5, a gente vai ver a transformação dos cartórios, a gente vai ver smart contracts, a gente vai ver o real digital e tudo isso vai transformar completamente a forma que a gente usa o dinheiro. Legal momento pra viver, né? Lindo. A única vantagem de você fazer previsão de futuro é se você fizer ela bem longa, porque você não vai estar aqui para ser desmentido. Então, assim, pergunta como o mundo vai ser há 50 anos, eu falo para você tudo que eu quiser aqui. O Jetson, 5 né? anos, o problema é que 5 anos a gente vai estar aqui para responder, isso vai estar gravado. E tá gravado. Está gravado, então a gente vai ter que estar aqui para responder se a gente está acertando ou não. Mas para mim tem uma sensação, me parece um caminho mais natural. Que é a sensação de convergência e de plataforma única de acessibilidade ou de experiência financeira. E aí, um pouco, né, e eu sei o quanto vocês da Plug estão pensando nisso também, que é uma extrapolação do motivo pelo qual a gente vê, da necessidade de um Open Finance. Se você tem relação com 2, 3, 4 instituições financeiras, essas relações vão ficando muito complexas e muito difíceis de operar, né, em aplicativos diferentes. Onde tem o meu investimento? Onde está o meu seguro? Onde está meu cartão? Né, onde está minha folha de pagamento? Então, você não consegue operar com muitas instituições financeiras ao mesmo tempo. Com Open Finance, você vai conseguir. Perfeito. E se você vai conseguir operar com muitas instituições financeiras, porque, né, você consegue enxergar todos os dados, não vai ser em locais múltiplos, a tendência é ser um lugar único. Já está acontecendo. Então, uma das minhas instituições financeiras já está com um agregador de contas. Então, eu já consigo, por exemplo, ver, né, num único aplicativo dessa instituição financeira, os extratos e as movimentações das outras. Eu acho que essa é uma garantia. Essa é ou uma aposta mais garantida. Né? Em algum momento, você vai abrir um único aplicativo, um único sistema, e todas as suas relações financeiras vão estar num lugar só. E aí, né, finanças autônomas, tem que ter um monte, né, de coisa. autopiloto. Tem que ter outro podcast. Outro podcast. Mas essa acho que é uma sensação. A gente vai ver, né, essa convergência e talvez em algum momento isso ficar transparente, isso apareça. Você nem sabe exatamente todas as instituições financeiras que você opera. O relacionamento, né? Comprando produtos e serviços de N. A gente, na Plug, a gente fala que a gente ajuda os clientes, instituições financeiras, as fintechs, ver o Open Finance muito além da vida financeira, né? Afinal, sim. É tentar cobrir esse gap entre o mundo real aqui, eu conversando com você, fazendo qualquer tipo, não só transações financeiras, mas mostrando desejos, que o dinheiro no autopiloto, que meu dinheiro está sendo bem investido, enfim, tem muita coisa para acontecer. Eu já estou convidando vocês, daqui 5 anos a gente vai sentar nessa mesa aqui e vai rever esse negócio e ver quem que tá certo. Pessoal, já passamos nosso tempo. Eu tenho uma última pergunta para vocês que eu gostaria de saber. Recomendação, para todos os convidados, a gente pede uma recomendação de um livro, de uma série, qualquer coisa. Pode ser Stranger Things, pode ser qualquer coisa. Que vocês podem recomendar. Gihane, o seu livro já está recomendado, então tem que ser outra coisa, já está recomendadíssimo. Essa é a recomendação. Pronto, acabou. Vamos lá, Rodrigo, então, o que você recomenda de leitura, blog, qualquer coisa? Eu acho que talvez eu vou tentar recomendar 2 livros, bem rápidos, assim. Eu chamo, acho que é Pensando em Apostas, que é uma ideia de que você não tem certeza de nada, no fundo você está calculando probabilidade. E acho que isso muda o jeito com o qual, por exemplo, você lida com inovação. Né? Ou com o dia a dia. A gente está sempre... E a metáfora é pôquer, e quais são as probabilidades da próxima carta. Então, assim, você pode ser um excelente jogador, você pode estar com uma excelente cartas na mão, o máximo que você pode dizer é dizendo assim, tem 97% de chance de eu ganhar esse jogo.
Bem, tem 3% de você não ganhar. E aí você começar a aprender a diferenciar se você orquestrou bem, operou bem até aquele momento, né? Ou se você acertou ou errou. Porque acertar e errar tem uma questão de sorte. E acho que essa é uma discussão de inovação. Então, acho que é um super livro. E o segundo chama A Ideia de Justiça. Eu acho que é um livro maravilhoso também. Gihane deu um sorriso ali. Que eu falo. A Ideia de Justiça é um livro um pouco mais denso, assim, mas vale a pena ler, assim. Se a gente vai automatizar toda a sociedade, se a gente vai otimizar tudo que a gente pensa como sociedade, se a gente não está embutindo uma ideia de justiça no começo da conversa, a gente está criando uma sociedade onde a gente não quer existir, onde nossos filhos não querem existir. Você não quer que seus filhos existam nessa sociedade. Então, a gente tem que, acho que, discutir muito claro, assim, qual é a nossa ideia de justiça, equidade, porque a gente está criando um mundo completamente novo e é bom que ele seja justo. Que isso esteja na base, né? Como pilar. Na base, E aí, regulação, inovação, sistema financeiro, ótimo. Mas o primeiro numa ideia de seja justiça. E o livro é bom. Denso, mas bom. Ótimo, ótimo. Maravilha. Gihane, você, o que você recomenda pra gente? Olha, eu recomendo a série O Império Otomano, está no Netflix. E ele tem algumas passagens, então, como que o Império Turco tomou Constantinopla e foi o fim do Império Romano. E ele usa, eu extraí muito dessa série, como que os turcos tiveram que inovar no mindset para conseguir ultrapassar os obstáculos e conquistar Constantinopla. Então, assim, até nessa passagem específica, que foi no momento da tomada, ele mostra como que ele teve que... É uma coisa tão simples, mas que ele jamais pensaria se ele não tivesse um mindset disruptivo para conseguir. Um spoiler alert aqui no então, acho que durante isso é super interessante, porque eu acho que você construir esse tipo de raciocínio é essencial para qualquer tipo de inovação em qualquer tipo de mercado. Legal. Eu vou recomendar já falou de série Netflix, eu vou recomendar uma que eu assisti há bastante tempo, deve ser lá para 2016, 2017, eu não sei. Chama Terms and Conditions May Apply. Que termos e condições aplicam. Eles estavam justamente mostrando que indiscriminadamente hoje a gente aceita termos e condições, compartilha dados sem ler, sem saber o que está compartilhando. As pessoas, de novo, não têm valor para os dados. E aí essa uma parte dessa série, uma empresa, uma startup, ela fez uma campanha, Facebook, alguma coisa assim, e nos termos e condições ali estava escrito: você vai vender sua alma para essa empresa. E aí ele falou assim: olha, numa campanha de uma semana, a gente pegou aqui, tem 20 mil almas aqui já dentro dessa empresa. Enfim, é uma brincadeira, mas é muito atual falar sobre isso aí, principalmente no mundo de Open Finance, de compartilhamento de dados e tudo mais. É importante as pessoas terem mais consciência. E o Legal Design. E o Legal by Design, exato. Privacy by Design, tem muitas coisas interessantes acontecendo. Pessoal, já passamos um pouquinho do tempo. Rodrigo, Gihane, muito obrigado, de verdade. Sempre ótimo bater um papo com vocês. Imenso. Prazer. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado por ter um tempinho aí para nos assistir. O pessoal do Spotify, a gente está no Spotify, no YouTube. Muito obrigado. Até a próxima.